Eles arrastaram-me pelo chão de mármore da mansão do meu próprio marido, com a minha filha de 3 dias a gritar nos meus braços, e atiraram-nos as duas para a neve gelada. O que eles não sabiam era que eu tinha acabado de herdar 2,3 mil milhões de dólares e estava prestes a fazê-los pagar por cada hematoma. Eu sou Mian, e esta é a história verídica de como passei de ser atirada para fora como lixo a destruir toda uma dinastia familiar. Fique até ao fim, porque no momento em que perceberam quem eu realmente era, as imagens se tornaram virais e os destruíram completamente. Você não vai querer perder o que aconteceu naquela sala de reuniões. Clique no botão de inscrição agora mesmo, porque essa vingança levou anos para ser planejada. Deixe-me levá-lo de volta ao lugar onde tudo começou. 3 dias antes, eu estava deitada numa cama de hospital. Meu corpo ainda se recuperava de uma cesariana de emergência. A dor era insuportável, mas nada comparado ao vazio que sentia. O meu marido Brandon não me visitava há 2 dias, nem uma vez. As enfermeiras continuavam a olhar para mim com pena, sussurrando quando achavam que eu não podia ouvir. Eu continuava a dizer a mim mesma que ele estava apenas ocupado com o trabalho, que viria em breve. Eu era tão ingênua. O meu telemóvel vibrou. Era a minha melhor amiga, Sarah. Milan, sinto muito. Por favor, não vejas o Instagram. Claro que vi o Instagram imediatamente e lá estava. Brandon, meu marido há 3 anos, postou uma foto com outra mulher. Ela era linda, radiante e claramente grávida também. A legenda dizia: com a minha verdadeira família. Senti o meu coração se partir em 1000 pedaços ali mesmo, naquela cama de hospital. Mas eu não tinha ideia de que isso era apenas o começo do meu pesadelo. A porta do hospital se abriu com tanta força que bateu na parede. Eu pulei, instintivamente, puxando minha filha adormecida para mais perto. A mãe de Brandon, Helena, entrou primeiro. Eu sempre tive medo dela. Ela era o tipo de mulher que podia te paralisar com apenas um olhar. Atrás dela estava a mulher da foto do Instagram, Cassandra. Ela tinha um sorriso presunçoso no rosto, com uma mão apoiada na barriga de grávida, como se estivesse a reivindicar território. Em seguida veio a irmã de Brandon, Natasha, que tinha o telemóvel na mão e já estava a gravar. E finalmente o pai de Brandon, Gregory, um poderoso empresário que sempre me olhou como se eu fosse sujeira nos seus sapatos caros. Eles cercaram a minha cama de hospital como abutres a rondar a presa. Eu ainda estava ligada ao soro, mal conseguindo sentar-me sem sentir uma dor aguda no abdômen. Helena não perdeu tempo. Já arruinou a vida do meu filho por tempo suficiente, disse ela com a voz cheia de rancor. Cassandra deu um passo à frente e nunca esquecerei o que ela disse a seguir. Aquele bebê nem é dele. Fizemos um teste de DNA secreto. A minha mente ficou em branco. Que teste de DNA? Quando? Como? Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Gregory jogou uma pilha de papéis no meu colo. Assine os papéis do divórcio ou levaremos o bebê e você não receberá nada. Olhei para os papéis com as mãos trêmulas. Tudo estava a girar diante dos meus olhos. Natasha ainda estava a filmar, rindo das minhas lágrimas. Isso vai ter muitas visualizações, disse ela. Helena se inclinou para perto. Assine agora ou ligamos para os serviços de proteção à criança e dizemos que você é mentalmente instável. Temos médicos na nossa folha de pagamento que dirão o que precisarmos que eles digam. Eu estava drogada, exausta, com dor e apavorada. Elas iam levar o meu bebê. Então eu assinei. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Foi quando Cassandra começou a rir. A rir mesmo. Achaste mesmo que uma ninguém como tu poderia ficar com um Kingston? Disse ela. Então elas me contaram a verdade. Brandon se casou comigo por causa de uma aposta. Uma aposta com os amigos da faculdade. Ele recebeu 100 mil USD para se casar com a garota mais pobre do campus e ver quanto tempo aguentaria. 3 anos da minha vida. 3 anos de amor, devoção, tentando tanto ser boa o suficiente para a família dele. Era tudo uma piada, mas eles ainda não tinham acabado comigo. Helena insistiu que eu fosse à mansão Kingston para recolher as minhas coisas. Eu não tinha escolha. Eu seria a alta do hospital naquele mesmo dia. O hospital precisava do quarto. Então envolvi a minha filhinha no cobertor fino que o hospital forneceu e fui para o lugar que chamei de lar por 3 anos, sabendo que nunca mais seria bem-vinda lá. A mansão Kingston era enorme, fria e sempre me pareceu mais uma prisão do que um lar.
Ao atravessar aqueles corredores pela última vez, as memórias voltaram à minha mente. Todos aqueles jantares em que Helena me obrigava a servir os convidados como se fosse uma empregada. O pequeno quarto nos fundos da casa onde eu dormia porque o quarto principal era bom demais para mim. As roupas usadas que eu tinha de usar enquanto Natasha andava por aí com roupas de grife. Lembrei-me da vez em que Helena me deu um tapa na frente dos amigos deles porque eu envergonhei a família ao mencionar que a minha mãe tinha falecido. Gregory riu e disse: "Deves agradecer-nos todos os dias por deixarmos lixo viver na nossa casa." Quando cheguei ao meu quarto, tudo já tinha desaparecido. As minhas roupas, os meus livros, os poucos itens pessoais que eu tinha, tudo jogado nas lixeiras lá fora. Encontrei-os lá, encharcados e estragados. As joias da minha mãe, a única coisa que me restava dela, tinham desaparecido. Mais tarde, descobri que Natasha as tinha levado. As minhas fotos de casamento estavam a arder na lareira lá embaixo. Alguém as tinha atirado para lá como se não fossem nada. Arrumei o pouco que consegui salvar numa pequena mala. A minha filha estava a chorar, com fome, precisava de ser mudada. Mas antes que eu pudesse sair, a voz de Helena ecoou pela mansão. Todos para o salão principal agora. O meu estômago revirou. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Toda a família Kingston estava à espera lá. Helena estava no centro, como uma rainha em sua corte. Brandon também estava lá, ao lado de Cassandra, com o braço à volta dela. Ele nem sequer olhou para mim. Antes de sair, disse Helena com voz fria e severa: "Vai ajoelhar-se e pedir desculpa por ter desperdiçado 3 anos do nosso tempo." Eu fiquei ali parada, segurando meu bebê chorando, chocada demais para me mover. "Eu disse para se ajoelhar", ela repetiu. Eu balancei a cabeça. Não sei onde encontrei coragem, mas disse: "Não." O rosto de Gregory ficou vermelho de raiva. Ele acenou para 2 seguranças que eu nunca tinha visto antes. Homens grandes. Eles agarraram meus braços e eu comecei a gritar: "Por favor, tenham o meu bebê. Por favor, não a magoem." Mas eles não se importaram. Arrancaram a minha filha dos meus braços e entregaram-na a um deles. Depois começaram a arrastar-me. A dor era insuportável. Sentia os pontos da minha cesariana a rasgarem-se. Sentia algo quente e úmido a espalhar-se pela minha roupa. Sangue. Estava a sangrar. Arrastaram-me pelo chão de mármore, como se eu fosse um móvel. A minha filha gritava, aquele choro horrível de recém-nascido que ainda assombra os meus pesadelos. Natasha estava a gravar tudo, rindo tanto que mal conseguia segurar o telemóvel. Cassandra ficou ali com um sorriso de satisfação, aconchegada a Brandon, que apenas observava com aqueles olhos vazios e sem vida. Quando chegaram à porta da frente, vi a nevasca lá fora. A neve caía tão forte que não se conseguia ver nada a 1 metro de distância. A temperatura devia estar abaixo de 15 graus Celsius. Abriram aquelas portas enormes e o vento gelado atingiu-me como uma bofetada. Helena aproximou-se de mim, olhou-me diretamente nos olhos e disse: "É aqui que o lixo pertence." Depois, atiraram-me, literalmente atiraram-me pelas escadas da mansão abaixo. Tentei encolher-me para me proteger, mas bati com força nos degraus de pedra. O meu ombro absorveu a maior parte do impacto. A dor explodiu pelo meu corpo. A minha bolsa voou atrás de mim e todas as minhas coisas se espalharam pela neve. O segurança atirou a minha filha a gritar para mim e eu mal consegui apanhá-la. Natasha gritou da porta: "Não volte ou chamaremos a polícia por invasão." Então a porta se fechou com um estrondo que ecoou na rua vazia. Sentei-me ali na neve com sangue a manchar o chão branco à minha volta. A minha filha a gritar nos meus braços. Não tinha telemóvel, eles tinham-no levado. Sem dinheiro, sem casaco, apenas com uma bata fina de hospital e um par de sapatos que já estavam completamente encharcados. Queria morrer ali mesmo. Queria mesmo. Mas o choro da minha filha lembrou-me que não podia desistir. Eu tinha que sobreviver por ela. Não sei por quanto tempo cambaleei naquela nevasca. Meu corpo estava a desligar-se. Mal conseguia sentir os meus dedos. A minha filha tinha ficado quieta, o que me aterrorizava mais do que o seu choro. Isso não é normal. Bebés não ficam quietos no frio. Desmaiei perto de um poste de luz, pronta para fechar os olhos e deixar tudo acabar. Foi quando vi as luzes. 3 carros pretos caros apareceram do nada. Um senhor idoso com um fato impecável saiu com um guarda-chuva na mão.
Menina Menchen, disse ele, graças a Deus que a encontramos. Eu nem conseguia falar. Apenas segurei a minha filha e chorei enquanto esse estranho e uma equipa de profissionais médicos corriam na nossa direção. Envolveram-nos em cobertores aquecidos, colocaram-nos no carro e levaram-nos às pressas para um hospital privado, um muito bom. Nada parecido com o lugar de onde eu tinha acabado de ser expulsa. Quando acordei, estava num quarto lindo. A minha filha estava na UTI neonatal, mas os médicos garantiram-me que ela ficaria bem. Ela tinha estado tão perto da hipotermia que mais 10 minutos teriam matado-a. A família Kingston quase assassinou a minha menina. O senhor idoso estava sentado numa cadeira ao lado da minha cama. O meu nome é Sr. Harrison, disse ele gentilmente. Sou o advogado do seu avô e precisamos de conversar imediatamente. O que ele me disse a seguir mudou tudo. O meu avô era William Chen. Eu nunca o conheci. A minha mãe fugiu da família quando eu era apenas um bebê, após algum tipo de disputa. Ela mudou os nossos nomes, escondeu-nos e morreu há 5 anos sem nunca ter restabelecido o contato com o pai. Mas William Chen nunca parou de nos procurar. Ele construiu um enorme império no valor de os 2,3 bilhões de análises nos setores imobiliário, tecnológico, industrial e hoteleiro. Ele nos encontrou há 1 ano, mas quis esperar até depois do nascimento do meu bebê para se revelar. Ele estava observando à distância, vendo tudo o que a família Kingston fazia comigo. Então, há 5 dias, teve um ataque cardíaco e morreu. Mas antes de morrer, deixou tudo para mim. Todo o seu império, todos os 2,3 mil milhões de dólares. O Sr. Harrison entregou-me uma carta escrita à mão pelo meu avô. Através das lágrimas li: minha querida neta, falhei com a tua mãe por ser demasiado orgulhoso e teimoso. Não vou falhar contigo. Pega neste império e mostra a eles o que o sangue Chen realmente significa. Nunca mais te curves a ninguém. O Sr. Harrison revelou tudo. O teste de DNA que os Kingston me mostraram era completamente falso. Eles subornaram um médico. A aposta do Brandon com os amigos foi gravada em vídeo. Os negócios da família Kingston estavam indo muito mal. Eles estavam quase falidos e deviam ser 50 milhões a vários credores. E aqui está a parte mais louca. Gregory Kingston havia recentemente se candidatado a um grande contrato com a Chen Global Industries. A minha empresa, Helena's Boutique Chain, alugava um espaço em propriedades que agora eu possuía. A agência de modelos da Natasha era financiada por um dos meus investimentos subsidiários. Toda a sobrevivência financeira da família Kingston dependia de mim, e eles não faziam a menor ideia. Olhei para o Sr. Harrison e senti algo mudar dentro de mim. A rapariga assustada e destroçada que tinha sido atirada para a neve tinha desaparecido. Algo mais frio, mais duro e mais afiado tinha tomado o seu lugar. Conte-me tudo sobre os negócios deles, disse eu. Cada detalhe. Os 2 meses seguintes foram uma transformação confusa. Dediquei-me a aprender tudo sobre o império do meu avô, estratégia de negócios, operações da empresa, negociações, jogos de poder. Até fiz aulas de autodefesa porque nunca mais queria sentir-me indefesa. Comprei fatos caros em cinzento e branco. Aprendi a entrar numa sala e a comandá-la. A minha filha bebê, Luna, tinha uma equipa completa de babás, os melhores cuidados que o dinheiro podia comprar. Tornei-me a presidente Chen. E em todas as reuniões de negócios, os executivos ou me temiam ou me respeitavam. Geralmente ambos. Mas eu não estava apenas a aprender, estava a traçar um plano. A equipa do Sr. Harrison ajudou-me a comprar toda a dívida da Kingston Industries. Cada centavo daqueles 50 milhões de dólares. Agora eu era a proprietária e podia exigir o pagamento quando quisesse. Mandei o meu pessoal divulgar informações sobre a verdadeira idade de Natasha e todas as cirurgias plásticas sobre as quais ela tinha mentido. A carreira de modelo dela desmoronou da noite para o dia. As boutiques de Helena começaram a receber notificações de violação por coisas como códigos de segurança e limites de ocupação. Os meus advogados garantiram que tudo fosse perfeitamente legal, na hora certa. E Cassandra. Os meus investigadores investigaram o passado dela e descobriram que o nome verdadeiro dela era Candy Thompson. Ela era uma vigarista que tinha enganado 3 homens ricos antes do Brandon. Ela nem estava grávida. O ultrassom era falso. Tudo era mentira. A família Kingston estava a desmoronar-se e nem sabia que eu estava por trás de tudo isso. A agência da Natasha dispensou-a e ela tornou-se um assunto popular nas redes sociais pelas razões erradas. As boutiques da Helena
estavam a ser reprovadas nas inspeções e os advogados dela não conseguiam descobrir o motivo. A verdadeira identidade de Cassandra foi divulgada anonimamente online. E quando Brandon descobriu, o relacionamento deles explodiu. Gregory recebia ligações ameaçadoras de cobradores de dívidas todos os dias. Eles estavam desesperados. E era exatamente isso que eu queria. Finalmente, Gregory recebeu o e-mail pelo qual rezava: uma reunião com o CEO da Chen Global Industries. O contrato que salvaria toda a sua empresa. A família Kingston comemorou como se já tivesse vencido. Eu os observei através das câmaras de vigilância que eu havia instalado. Helena chegou a dizer: graças a Deus que aquela lixo da Cassandra se foi. Finalmente estamos livres dela. Natasha riu e disse: eu me pergunto o que aconteceu com ela. Provavelmente morta em alguma vala. Cassandra, mesmo sabendo que as suas próprias mentiras estavam a desmoronar, acrescentou: quem se importa? Ela não era ninguém. Eu sorri para a tela. Aproveitem os vossos últimos dias de paz. Sussurrei. A tempestade está a chegar. Na manhã da reunião, escolhi cuidadosamente a minha roupa. Um fato branco elegante, o cabelo penteado para trás. Maquilhagem mínima, exceto pelo batom vermelho escuro. Olhei-me no espelho e mal reconheci a mulher que me olhava de volta. Parecia poderosa, parecia rica, parecia alguém com quem não se deve meter. Perfeita. A família Kingston chegou à sede da Chen Global com um ar desalinhado. Gregory usava um fato velho que já não lhe servia bem. As joias de Helena eram obviamente falsas quando vistas de perto. Natasha parecia exausta, como se não dormisse há dias. Brandon estava claramente de ressaca. Eles pareciam o que eram: uma família desesperadamente agarrada aos últimos resquícios do seu estatuto. A recepcionista enviou-os para o 45º andar. Imaginei-os no elevador, nervosos, mas esperançosos, a pensar que esta reunião os salvaria. O elevador abriu-se no meu andar executivo, todo em vidro e aço, com vista para a cidade. Foram conduzidos à sala de reuniões, com janelas do chão ao teto e uma mesa enorme. Eu estava sentado à cabeceira da mesa, com a minha cadeira virada para longe deles, a olhar para a cidade que agora era parcialmente minha. Deixei-os esperar, deixei-os a imaginar. Depois, lentamente, virei a minha cadeira. Olá, Gregory. Helena, Natasha e Brandon. Deviam ter visto as caras deles. Gregory ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Helena desmaiou ali mesmo na sala de reuniões. Natasha teve de a segurar. Brandon ficou paralisado, com a boca aberta, incapaz de dizer qualquer coisa. Para vocês, sou a presidente Chen, disse friamente. Por favor, sentem-se. Os seguranças colocaram-se à frente das saídas. Ninguém sairia. Levantei-me e caminhei lentamente ao redor da mesa. Eu havia ensaiado esse momento 1000 vezes na minha cabeça. 2 meses atrás, comecei, com a voz firme e fria. Vocês jogaram a minha filha e eu numa nevasca. Atrás de mim, a enorme tela se iluminou. Eu havia pedido à minha equipa para recuperar todas as imagens de segurança da mansão Kingston antes que eles pudessem apagá-las. Cada segundo da minha humilhação foi reproduzido com qualidade cristalina. A emboscada no hospital, a degradação na mansão, eles a arrastando pelo chão de mármore enquanto eu gritava, o meu bebê a chorar, eles a atirando pelas escadas, o sangue na neve. Helena já tinha acordado e, quando viu as imagens, começou a chorar. Natasha tentou gaguejar alguma desculpa. Eu não a deixei. Cale a boca, eu disse, e a minha voz saiu como um trovão. A sala inteira ficou em silêncio. Dava para ouvir um alfinete cair. Abri uma pasta e deslizei os documentos pela mesa. Deixem-me dizer-vos o que está prestes a acontecer, disse eu. Olhei primeiro para Gregory. Sou dono de toda a vossa dívida. 50 milhões de dólares. O pagamento é imediato. Tem 48 horas para pagar na totalidade, ou eu confisco tudo. A sua empresa, a sua mansão, os seus carros, todos os seus bens. O rosto de Gregory ficou roxo. Ele tentou falar, mas eu continuei. Helena, disse eu, virando-me para a minha ex-sogra, as suas boutiques estão nas minhas propriedades. Está despejada. A partir de hoje. Além disso, vou processá-la por roubar as joias da minha mãe. Um processo de 5 milhões de dólares. Os meus advogados entrarão em contato consigo. Natasha foi a seguinte. Eu destruí a tua carreira de modelo porque filmaste o meu pior momento para entretenimento. Tu querias me tornar viral por ter sido humilhada.
Agora tu és viral por ser uma fraude. Ah, e aquela agência de modelos para a qual tu trabalhavas, eu a comprei na semana passada. Tu estás demitida. Então me virei para Brandon. Este era o homem que eu amava, o homem em quem eu confiava, o homem que viu eles me jogarem na neve e não disse nada. O teste de DNA era falso. Eu disse a ele: Luna é sua filha e você a abandonou quando ela tinha 3 dias de idade. Eu tenho a guarda total e você nunca mais a verá. Nunca mais. Além disso, aquele vídeo de você e seus amigos fazendo uma aposta sobre se casar comigo será divulgado em todos os principais meios de comunicação amanhã de manhã. O mundo inteiro saberá que tipo de homem você realmente é. Brandon desabou completamente. Começou a chorar, a soluçar, estendendo a mão para mim. Afastei-me como se ele fosse veneno. Não, disse eu, mas ainda não tinha terminado. E Cassandra, disse eu, abrindo uma transmissão ao vivo na tela. Ou devo dizer Candy Thompson, a vigarista, a mulher que enganou 3 homens antes de Brandon, a mulher que fingiu uma gravidez com um ultrassom falso. A transmissão mostrava a polícia a prender Cassandra do lado de fora da mansão Kingston naquele exato momento. Ela está a ser presa por fraude neste exato momento. Aproximei-me de Brandon, perto o suficiente para que só ele pudesse me ouvir. Disseste-me que eu não era nada. Ninguém. Lixo. Endireitei-me e disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Mas lixo não possui um império de bilhões de dólares. Lixo não destrói dinastias. Não deitaste fora lixo, Brandon. Deitaste fora uma rainha. E agora estás acabado. Um mês depois, a mansão Kingston foi apreendida e leiloada. A Kingston Industries faliu e fechou completamente. Gregory estava a trabalhar como gerente de vendas numa pequena empresa. Humilhada e destroçada, Helena estava a viver num pequeno apartamento, sem boutiques, sem status, sem nada. Natasha tornou-se um desastre nas redes sociais. Ninguém a contratava. Brandon se divorciou de Cassandra assim que a verdade veio à tona. E agora morava no pequeno apartamento dos pais, trabalhando como entregador apenas para sobreviver. Cassandra foi para a prisão por várias acusações de fraude. Enquanto isso, meu império prosperava. Eu havia expandido para novos mercados. A Forbes fez uma matéria sobre mim. A misteriosa presidente que apareceu do nada. Luna estava saudável, feliz e linda. Eu doei 10 milhões de dólares para abrigos de mulheres em nome da minha mãe. E aquele vídeo de vigilância do que a família Kingston fez comigo. Ele se tornou viral, 50 milhões de visualizações. A família Kingston se tornou um símbolo mundial de crueldade e karma. Todos conheciam os rostos deles. Todos sabiam o que eles tinham feito. Eles achavam que seria fácil me destruir. Achavam que eu desapareceria silenciosamente na neve e nunca mais seria vista. Mas a dor não destrói toda a gente. Às vezes, transforma-as em algo muito mais forte do que eram antes. A minha filha vai crescer sabendo que ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer-lhe o quanto vale. Só você decide isso. Se esta história o motivou, clique no botão Gosto agora mesmo. Inscreva-se e clique no sino de notificações ou se assistes, porque a história de vingança da próxima semana é ainda mais louca do que esta. Comente abaixo e diga-me o que você teria feito com a família Kingston. Partilhe este vídeo com alguém que precise ouvir isso. Você não é lixo. Você não é ninguém. Você é poderoso. E não deixe ninguém dizer o contrário. A melhor vingança não é a violência. É tornar-se tão bem-sucedido que seus inimigos não conseguem mais tocar em você. Aqui é mim. Fique forte, fique feroz e nunca, jamais deixe que eles vejam você quebrar.